Podcast Seja Fora do Normal, mais um episódio. Hoje o nosso convidado é uma figura aqui de Itaboraí, bem conhecida e que vem fazendo, na verdade, né, uma figura aqui de Itaboraí, conhecida em Itaboraí, na verdade ele é lá de São Gonçalo, mas tem uma história incrível promovendo a cultura, a arte aqui em Itaboraí. Trouxe para gente o sarau Universos Livres, o Pedro Garrido. Pedro, seja muito bem-vindo ao podcast Seja Fora do Normal. Muito obrigado por aceitar esse convite. Então, eu vou te pedir para contar um pouquinho para a gente quem é o Pedro Garrido e se apresenta e seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Márcio, pelo convite. Eu fico extremamente feliz e grato de estar aqui, né? Eu estou muito empolgado. Né? Antes de começar o podcast, já estava aqui falando, né, da empolgação que eu fiquei aqui. Né? Realmente, sou poeta, escritor, autor de 4 livros, sendo 2 deles de poesia. Minha história está ligada a São Gonçalo, a maior parte da história está ligada a São Gonçalo, mas nos últimos 2 anos eu tenho me ligado muito fortemente a Itaboraí. Desde que eu comecei a fazer o sarau Universos Livres na Casa de Cultura Luiz Alberto Torres, a convite do Alan Mota e do William Mendonça, a minha história tem se mudado, digamos, para cá. Eu ainda moro em São Gonçalo, tenho alguns lugares que eu consigo ficar por Itaboraí, mas assim, a história com Itaboraí tem crescido cada vez mais, e o meu sentimento por Itaboraí tem sido dessa afeição, desse amor que eu tenho começado a ter pela cidade desde que eu comecei a participar dos eventos aqui. Bacana, então, Pedro. assim, é muito bom estar aqui com você. Bacana, Pedro. E assim, o Pedro está aqui com a gente porque a origem do podcast Seja Fora do Normal, vocês já sabem, é o livro Seja Fora do Normal. E quando eu busquei fazer o lançamento do livro Seja Fora do Normal aqui na cidade de Itaboraí, que é a cidade onde eu moro, eu busquei algumas pessoas, fiz contato com o Alan, fiz contato, na verdade, ainda anterior, o Ferrarez me levou ao Alan, que me levou ao William, que me levou ao Pedro. E o Pedro me recebeu com um carinho assim tão gigantesco. E aconteceram algumas coincidências, né, Pedro? Eu fui convidado para participar do sarau Universos Livres, eu não conhecia, e eu fiquei encantadíssimo. Eu cheguei lá no sarau e foi algo, assim, o encanto, o amor foi à primeira vista, sabe, Pedro? Uhum. Foi algo, assim, como uma criança que chega em um local em que as figuras, os personagens são encantadas e vão aparecendo, e cheguei lá, tinham artistas extraordinários fazendo coisas incríveis. E por um acaso aconteceu alguma coisa naquele dia que a pessoa que ia fazer o lançamento do livro, o meu ficou programado para um tempo depois. E no primeiro dia que eu fui, a pessoa que ia fazer o lançamento, ou a equipe que ia fazer o lançamento, teve uma contingência e acabou que eu tinha lá alguns livros, tinha lá alguma situação, e ofereci ao Pedro, olha, se quiser a gente coloca aqui no lugar. E o Pedro gentilmente falou, não, Márcio, vamos lá. E eu achei aquilo tão extraordinário, na verdade, porque eu não esperava, assim, fiquei até com medo naquele momento de estar invadindo o espaço, né, e de repente ser uma coisa invasiva, não ser uma coisa legal. Mas ter recebido aquele carinho, e foi tudo feito tão rapidamente pelo William, pelo Pedro, pelo Alan, e funcionou tão bacana, e por isso ele está aqui também com a gente. Mas mais do que isso, depois a gente foi aprendendo a conhecer o Pedro Garrido, várias oportunidades aconteceram, eu participei de vários saraus, opa, falei até errado aqui, né? Vários saraus digitais, sarau na Espanha, né, Pedro? Sarau virtual, que sarau às vezes virtual, acontece internacionalmente, pelas feiras virtuais do livro. Depois você vai contar pra gente sobre isso. E assim, eu estou encantado. E graças a você, Pedro, eu queria te contar que eu passei a fazer poesia no Para Mais, cara.
Tô vendo você escrevendo poesia lá no grupo. Eu não paro mais, eu fazia poesias raramente, mais por brincadeira, assim, né? O pessoal falava uma piada, alguma coisa, eu ia lá, fazia um poema, assim, e agora a coisa fluiu. Assim, o meu livro é um livro, não é um livro de autoajuda, porque acho que você lê o livro, você sabe que não é muito por aí, ele passeia por áreas do conhecimento humano, mas é um livro que tende a trazer autoconhecimento e outras ideias, um pouco mais técnico, né? Mas essa coisa da poesia, do escrever por escrever, não era muito a minha praia. Né? E graças a você de verdade, né? Graças a esse convite, eu comecei a passear por esse caminho. E te agradeço muito, né? De verdade, você é uma pessoa hoje já muito importante na minha vida. Eu fico sem palavras, lisonjeado, porque realmente, assim, a proposta do Universos Livres, do Sarau em si, e do grupo como um todo, é dar liberdade. É todo mundo exercer o seu direito, a sua liberdade de ser, seja como pessoa, ou seja como profissional, como um poeta, como alguém que quer lançar um livro, como alguém que quer promover o seu trabalho. A proposta do Sarau é de justamente você exercer o seu direito de ser, estar no palco da própria existência, como diz um poema meu. E naquele dia eu ia fazer o lançamento da coletânea de um outro sarau que eu ajudei na organização, que é o Sarau Afro-Indígena, organizado muito belamente, um projeto social da Valéria Assis, lá de São João de Meriti. Depois eu tive o prazer de conhecê-la num outro sarau, né? E naquele dia ela não conseguiu vir por alguns problemas pessoais, e aí de última hora eu tive a informação que ela não poderia vir. E você foi, com certeza, a obra de Deus estar ali com o seu livro, porque, né, eu acredito muito no conduzir de Deus nas nossas vidas. Então, você foi conduzido por Deus para estar ali naquele momento. Aconteceu, fluiu, não só uma vez, mas 2 vezes, uma em Tanguá também, que a gente fez o lançamento lá do seu livro. E esse livro também tem sido muito bom na minha vida, porque eu li ele todo. Que bacana, Pedro. E ele pegou justamente as matérias da faculdade, da pós que eu estou fazendo. Que legal! Que é de comunicação e oratória. E fala sobre a escrita criativa, sobre as atividades que você passou em alguns capítulos, em todos eles. Então, muita coisa daquilo que eu li foi praticamente um estudo, que me conduziu a fazer melhor as matérias que eu tenho feito na pós. Que extraordinário, Pedro. Obrigado por você ter contado isso, né? Que bacana, que bacana. Assim, a gente às vezes não sabe. Quando a gente escreve, né? A escrita tem esse poder. A gente escreve para o mundo, né? E o que as pessoas fazem com essa escrita, a gente não sabe exatamente. Se alguém não traz o retorno, a gente não sabe exatamente o que acontece. E esse poder, ele é extraordinário. Obrigado por você ter contado sobre isso. A intenção era realmente levar poder para as pessoas quando eu escrevi esse livro. Ele é um pouco do que eu fiz, do que eu fui construindo ao longo do tempo nas minhas sessões de treinamento, de coach. Ele traz muito da minha construção de vida ao longo dos quase 40 anos de carreira. A gente nem precisa contar a minha idade, mas já são 60 anos de vida aí, vou fazer em julho 60 anos. Então, quero bolo. vamos fazer um bolinho lá no sarau, vamos fazer um bolinho lá no sarau, 26 de julho. Lá, se estiver perto, a gente faz um bolinho. Então, e aí eu trago, né, como você viu, algumas coisas divertidas, algumas histórias e tal, e sempre alguma orientação, assim, ferramentas que funcionaram para mim, e convido as pessoas a usarem do seu jeito, na sua vida, né? Não tem receita de bolo. Tem ideias para as pessoas usarem do seu jeito. E você usou do seu jeito. Que bacana, que incrível, que extraordinário. Não, e nesse meio tempo eu tinha recebido algumas propostas de fazer alguns trabalhos, meio que entre aspas, voluntário, né? Sobre autoestima em hospital. Só que eu não cheguei a concluir, porque eu não sei o que aconteceu com o projeto em si.
Mas um projeto me chamou e eu lendo o livro pensei, caramba, isso aqui cabe. Isso aqui cabe para fazer uma atividade com os profissionais aos quais eu seria chamado a fazer. Que seriam profissionais de hospital, médicos. E tem atividades que são necessárias para esses profissionais, porque muitas vezes estão ali presos a alguma coisa que está acontecendo e não estão focados, às vezes, no seu próprio trabalho, no seu próprio talento. Então é bom olhar para um outro horizonte para enxergar que dentro daquilo que você faz e fora também, você pode ser fora do normal. Né? E a proposta do Universos Livres coincide um pouco com o seu trabalho, coincide bastante com o seu trabalho, porque a nossa proposta é uma proposta de ser fora do normal. É uma proposta de sair daquela zona de conforto e assumir o palco da existência. Olhar para o microfone e falar, eu posso passar uma mensagem para alguém. Eu tenho algo a dizer para esse mundo. Eu sou um universo em caos, sim, porque não todos somos, e também somos um universo em expansão. Todos nós estamos nos desenvolvendo, entrando em colapso muitas vezes, deixando para trás áreas da nossa vida para que outras áreas possam ser construídas. E o hospital é um lugar onde isso acontece o tempo inteiro. Bacana, Pedro. Eu trabalho em hospital, não exerço essa atividade que eu fui chamado para exercer. Ainda estou no aguardo de dar uma resposta para essas pessoas, ou essas pessoas me trazerem essa resposta. Mas no hospital que eu trabalho especificamente, eu trabalho no call center. E eu tento levar para a minha vida como um todo essa proposta, essa ideia de exercer quem eu sou, de forma integral. A gente pode fazer a diferença no mundo em qualquer lugar que a gente esteja, né, Pedro? Em qualquer lugar que a gente esteja. E assim, o fato da gente fazer diferente ou fazer especial, a gente não precisa diminuir o outro. E o outro pode ser especial também, ele pode fazer diferente também, ele pode ser fora do normal também. Sim. E isso é maravilhoso. Eu amei a ideia do Universos Livres, porque ele traz a possibilidade sempre de ter uma nova estrela ao meu lado, né? E quando a gente se junta com pessoas incríveis, a gente se torna mais incrível ainda, né? E a proposta do Universos Livres, me corrija se eu estiver entendido errado, ela é justamente isso, né? Fazer com que as outras estrelas brilhem junto, né? Ao mesmo tempo. Sim, e eu vejo a certeza de que o trabalho do Universos Livres tem dado certo, porque a gente tem não só feito o sarau lá na Casa de Cultura, claro, o sarau na Casa de Cultura é a nossa casa agora, é a nossa casa e vai ser durante um bom tempo. Mas a gente já fez o sarau no CRAS de Aldeia da Prata, que foi assim, magnífico. Tanguá, na escola de música de Tanguá. A gente já fez edições em escolas de Niterói. E sempre surgem novos talentos que se apresentam no nosso sarau e descobrem ali que podem fazer algo mais. Sempre surgem parcerias, como o Zé Salvador, que é meu amigo de São Gonçalo, e veio através do sarau, para conhecer o meu sarau que eu estava fazendo por aqui, e hoje faz oficina lá na Casa de Cultura de soneto, de cordel. A Cleidiane tem recebido oportunidades de mostrar o trabalho dela também em outros lugares. Então, assim, não é uma visibilidade que é só para mim, e eu nem acho que eu sou tão conhecido assim. Praticamente eu estou em começo de carreira, tentando construir algo, e nesse caminho eu vou tentando agregar para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu redor. E um que me deixa feliz de saber que eu estou no caminho certo é isso. Eu consigo atrair oportunidades para mim? Consigo. Mas não é só para mim. É para quem caminha junto comigo. Eu quero que todos sonhem juntos. Que a gente possa sonhar e realizar juntos, em parceria. Formar uma parceria mais sólida. A cada dia se construindo. Seja no ambiente do sarau ou no coletivo. No coletivo, sim, de um ajudando o outro, de um fazendo um projeto junto com o outro, formando parcerias, vindo até um podcast. Então, a ideia do Universos Livres é mais do que um sarau, propriamente dito. Claro que o sarau é uma ideia fantástica, mas o que o sarau pode proporcionar, além de você estar ali naquele ambiente recitando poesia. Tudo que vem depois do sarau. Eu vejo, assim, Pedro, o sarau, além de toda essa proposta de abrir espaço, de permitir que as pessoas se apresentem e conquistem coisas, eu não sei se você percebe isso, eu acho que sim. Um grande espaço de resgate, inclusive, né? Pessoas que
saem de situações de vulnerabilidade, de situações até mesmo de preconceito, e encontram no sarau vida, né? Encontram no sarau luz. E isso me comove de verdade. Às vezes aquele espaço em que a pessoa vai lá na frente, e aí o Sarau Universos Livres são, assim, quem não conhece, vá conhecer. Depois o Pedro vai fazer o convite, vai contar as datas, porque é de verdade extraordinário. Pode ir criança, né, Pedro? Pode ir idoso, pode ir, né, pessoas com algum tipo de deficiência, a gente encontra uma maneira de ajudar a entrar. Então, vai, porque é extraordinário, é um espaço realmente aberto de verdade, né, Pedro? Verdade. E a gente tem tido lá, nos últimos, principalmente esse ano agora, no começo do ano pra cá, a gente fez uma edição que teve uma palestra de Tupi, com o Paulo Maia, dando a palestra pra gente no Sarau. Foi fantástico, agora ele tá fazendo uma oficina lá também. Teve contação de história da Ana Luísa, que vai lançar livro agora também no Sarau. Teve apresentação de teatro. Então a gente sempre procura dinamizar, para mostrar que cada um tem, dentro daquilo que gosta de fazer, tem muito potencial para exercer aquilo. E eu vejo, desde o começo das apresentações, pessoas que se apresentam pela primeira vez, que descobrem que podem fazer poesia, que descobrem que tem talento para cantar. E a intenção nunca vai ser restringir ninguém. Todo mundo que tiver espaço no palco, que estiver no palco, vai poder falar, vai poder exercer. Se a gente puder dar um toque, pode melhorar nisso aqui, ou pode fazer outra coisa, beleza, a gente vai fazer. Mas todo mundo tem direito, tem liberdade e tem o local perfeito. Perfeito não, mas o melhor lugar naquele momento para poder exercer aquilo que sonha em fazer. E a gente estimula mesmo, seja adulto, seja criança, pessoas que se curam através da poesia. A nossa intenção também é promover a cura através da poesia. Isso. Né? Eu não sou formado em psicologia, sou formado em pedagogia, mas somos pedagogos, atuamos aí na linha de frente, mesmo que não em escolas, mas atuamos na linha de frente de transformação de uma sociedade. E a gente só transforma a sociedade se a gente tiver coragem de colocar a mão na massa dessa forma. Seja num ambiente formal, como uma escola, ou num ambiente informal, não formal, como um museu, ou uma casa de cultura, ou mesmo na rua, na nossa vida diária. Em tudo que a gente coloca a mão, a gente tem que procurar fazer essa diferença, né, Pedro? Muito bacana você ter falado sobre isso. Eu hoje estou docente da FASUL, uma universidade online, e a gente procura levar para que os futuros pedagogos, os futuros professores tenham essa intenção de fazer a diferença. De verdade usar a docência, usar a possibilidade da educação para transformar um pouco o mundo, né, para fazer diferença onde estão. Mas, Pedro, assim, nosso papo tá bacana, mas tem algumas coisas aqui que são praxes no podcast Seja Fora do Normal, que eu não posso deixar de fazer. Sim. Então, eu queria que você contasse alguma coisa da sua vida que foi fora do normal. Eu acho que a minha trajetória até chegar aqui tem sido fora do normal. Porque agora eu tenho que passar por uma fase da minha vida que foi uma fase bem difícil. Na verdade, a minha vida inteira foi cheia de dificuldades. Mas a principal das dificuldades que eu vivi foi a dificuldade emocional. A dificuldade de enxergar quem de fato eu era. Quem eu sou? O que eu sou merecedor? Como eu posso fazer algo? Ou se eu tenho a capacidade de fazer algo para mudar minha vida. Eu não sabia que eu tinha esse potencial até chegar aos 32 anos de vida. Isso há 6 anos atrás. Porque até então eu vivia uma vida em que eu não acreditava em mim. Eu não achava que eu tinha talento, potencial, capacidade. Eu sempre me via com um olhar de inferioridade, já como perdedor em qualquer coisa que eu tentasse. Tinha vontade de lançar um livro, mas não imaginava que ia lançar, não imaginava que tinha escrita para isso. E o momento que eu começo a viver isso tudo, a viver fora do normal, é o momento onde eu saio de um relacionamento
que eu não estava bem. Eu saí de um relacionamento em que eu estava muito mal emocionalmente, talvez no fundo do poço, por já ter vivido outras questões pessoais, questões de família, que me faziam enxergar dessa forma. Até que uma pessoa, uma outra mulher, chegou para mim, nos relacionamos, mas viramos amigos, somos amigos até hoje, mas nos relacionamos naquele período, em 2018. Foi 2018. E assim, sem querer falar de religião, sem querer falar de fé, mas da minha experiência, falar, a minha experiência pessoal. Aqui a gente é fora do normal, a gente fala da fé, cada um tem o direito de ter a sua e então somos livres, né? É isso, somos livres. A minha experiência pessoal me levou a um lugar que eu não imaginava, porque eu me relacionei com essa mulher, essa pessoa, vou até citar o nome dela porque ela é minha amiga, ela prefaciou meu terceiro livro. Então, a Luciene, a gente se relacionou durante algum tempo, e nesse período de relacionamento, no primeiro encontro, que foi no cinema, depois que a gente saiu do cinema, ela profetizou pra mim. Ela falou: eu vejo você com o microfone na mão, falando pra muita gente em vários lugares diferentes. E eu pensei: eu? Você tá doida? Eu não tenho nem nada pra falar pra ninguém? Como é que eu posso estar com o microfone? Eu nunca tinha colocado o microfone pra falar pra ninguém. Nunca. E eu não sabia que eu escrevia poesia. Eu escrevia uns textos aleatórios que refletiam alguma coisa da minha ansiedade e serviam para alguém. Eu imaginava que servia para mim, mas servia para outras pessoas. Eu não acreditei, não. Não acreditei, nem não. Aí, ela falou isso e outras coisas. Você eu vejo você em um lugar, vestido diferente, tal, não sei o que lá. E assim, foi uma série de profecias que foram acontecendo quando eu menos imaginava. Né? E ela falou em 2018, você vai cumprir seu techuvá. O que seria techuvá? Em hebraico é um retorno ao seu estado original. E aí, o que é isso? Que techuvá? Que retorno original? Por que original? Eu sou isso aqui. Eu não sabia o que eu era. Eu não sabia o meu potencial. Eu não sabia que, de fato, as coisas iam acontecer. E, do nada, demorou um pouco. Em 2019, eu comecei a fazer terapia com psicólogo, e eu me vi falando com o psicólogo toda a minha vida, fazendo aquele resgate, falando sobre a minha infância, adolescência, e caramba, eu tô fazendo um resgate. Tô resgatando quem eu sou. Eu tô resgatando aquilo que eu era para ter vivido desde o início. E eu passei um ano fazendo terapia, e nesse ano, eu escrevi minha primeira coletânea, participei da minha primeira coletânea, comecei a fazer faculdade, em 2018 para 2019. Em 2019 eu comecei a fazer faculdade. Por que eu comecei a faculdade? Porque eu tomei coragem. Eu tinha medo de fazer uma faculdade e não conseguir concluir. E não conseguir pagar. E me faltar dinheiro. E não ter um emprego decente. Era um monte de coisa que rodeava minha mente e eu não sabia como lidar. E a cabeça de um ansioso é aquele emaranhado. E eu comecei a ver as coisas, as portas se abrindo, o emaranhado se desfazendo. E eu comecei a fazer terapia e, no mês de 2019, com tanta coisa acontecendo, me chamaram para um sarau. O que é isso? O que é um sarau? Eu fui conhecer o sarau, eu não tinha escrito poesia. Eu escrevia crônicas, reflexões. A princípio, eu achava que eu escrevia algumas coisas só, porque eu só tinha alguns textos escritos. Hoje eu tenho bastante texto, não tenho nem sei quanto tem. E aí, participei a primeira vez de um sarau, mostrei o texto para o organizador do sarau. E ele: não, você tem que apresentar. Você tem que apresentar o seu texto. Eu apresentei o texto morrendo de medo. Não sabia como me comportar, não sabia como falar. Eu apenas li o texto. E depois eu fui tentando escrever poesia, tentando escrever diferente, ainda sem saber se estava fazendo certo. E eu só lia. Eu sou tímido, sou muito tímido. E nas apresentações do sarau eu era tímido também. Só falava poesia, recitava. Nada contra quem recita, quem faz a leitura, eu gosto de fazer a leitura, mas eu comecei assim e eu descobri que eu tinha mais. E hoje eu leio a poesia, mas eu expresso sentimento, às vezes de uma forma até meio exagerada, gritando a poesia para o público. E aí eu vi que estava tudo começando a acontecer. E isso tudo tem sido fora do normal para mim. Que legal. Porque veio uma pandemia. Em 2020,
E todo mundo trancou as portas, ninguém poderia mais sair de casa para nada. Ficava aquela coisa de incerteza. Ninguém sabia se ia estar vivo no dia seguinte. E aí eu pensei, acabou para mim. Esse sonho, essa profecia, essa realidade que me mostraram lá atrás é falsa. Eu pensando. É falsa, não vai, é passageiro tudo que está acontecendo. E aí quando eu vi um monte de gente fazendo live no Instagram, recitando, fazendo sarau no Instagram virtualmente. Epa. Aí, opa, pensando bem, acho que as portas não se fecharam. Acho que elas abriram. Acho que elas se abriram. E aí eu comecei a participar de live, fazer poesia durante as lives. Era live de 6 da tarde às 3, 4 horas da manhã, acordado, fazendo live para esquecer o que estava acontecendo lá de fora do mundo. Com as incertezas que estavam acontecendo e não podia sair de casa e estava tudo muito incerto. E todo dia participando de live, todo dia, conhecendo gente do Brasil inteiro. Eu não ia conhecer gente do Brasil inteiro se não tivesse acontecido isso. Verdade. Eu não ia ampliar minha gama de contatos. O podcast Coaching da Criatividade, ele aconteceu durante a pandemia, né? Ele surgiu durante a pandemia também. E várias lives. Eu fiz live com vários parceiros de vários locais do Brasil, né? Nesse mesmo... Conheci muita gente, construí muitas parcerias. A minha vida virou também nesse período, né? Isso aí é bacana da gente pensar. Quando parecia que tudo estava acabando, algumas pessoas conseguiram se reconstruir completamente. Quando parecia que não tinha mais para onde ir, um caminho novo se abriu. E eu não imaginava que eu ia lançar um livro. E lancei um livro durante a pandemia. Em 2021 eu lancei meu primeiro livro. Em 2022 eu lancei mais 2 livros por concursos que eu participei de poesia e fiquei entre os escolhidos. Lancei o 4º livro ano retrasado. E tá tudo acontecendo. E uma das profecias era que eu tinha recebido, era que eu seria visto em lugares com roupas diferentes. Com uma roupa diferente. Eu não sei como isso aconteceu, mas no dia, essa pessoa, a Lucy, se mudou, foi morar em outro estado, casou e ficou por lá. No dia da minha formatura da faculdade, teve um sarau no Partage. E eu fui vestido como eu fui na formatura. Na hora que eu cheguei para me apresentar, ela estava lá. Ela veio passar alguns dias e ela estava lá, assistindo a minha apresentação no sarau. Então, assim, um conjunto de coisas que se eu pudesse, se alguém de fora quisesse dizer que é mentira ou coincidência, poderia até dizer. Mas eu sei que não é, porque eu vi, eu não acreditei de primeiro, eu duvidei, e quando eu vi estava acontecendo. Então a minha vida, ao longo desses 6 anos, tem sido fora do normal. Legal, Pedro. Tem muita coisa a vencer ainda, tem muita coisa que eu preciso trabalhar, claro, mas como um ser em construção, mas se eu não tivesse encontrado essa pessoa, se eu não tivesse principalmente acreditado em mim mesmo, eu não teria descoberto tudo. Eu não teria descoberto todas as possibilidades que me foram abertas até hoje. Eu sei que tem muito mais para acontecer. Mas assim, tudo no tempo certo. Tudo no seu devido tempo. Mas eu sou muito feliz, muito grato a Deus por tudo que eu tenho alcançado. Por tudo que eu tenho vivido. Bacana. Por cada pequeno fruto que eu tenho alcançado em cada pessoa que se apresenta no meu sarau. Bacana, bacana. Eu não sei se você consegue perceber, né, nisso tudo que você falou, às vezes a gente, quando tem alguém que acredita na gente, né, ou alguém que conta pra gente algo, isso já faz uma grande diferença, independente até da questão da religião, mas se alguém conta pra gente, olha, eu acredito que você vai ser isso, olha, você vai ser isso, às vezes e no livro, de alguma maneira, a gente conta e fala sobre isso, né? Um dos grandes passos é você acreditar, tem até uma frase que eu escutei num dos seminários que eu participei, que ela fala algo mais ou menos assim. Se você acredita que algo pode dar certo, ou se você não acredita que algo pode dar certo, das duas maneiras você tem razão. O poder das palavras. Né? E principalmente transformar essas palavras em ações e você pensar positivamente. Porque tudo está no pensamento. Sim. A partir do momento que você transfere do pensamento para a palavra, as suas atitudes, a sua expressão corporal, ela vai mudar. Se você tiver um pensamento de que você é derrotado, você vai andar todo encolhido.
encolhido, é isso. E se você já andar com postura de vencedor, você está mostrando o que veio. Você é vencedor. É isso. E às vezes, assim, as pessoas vão escutar, algumas pessoas vão te olhar quando você fala, eu leio, mas eu leio e às vezes até exagero, mas caramba! E tem pessoas que vão precisar que você fale daquele jeito, porque elas só vão escutar que você fale daquele jeito. E se você não se der o direito de falar daquele jeito, você está tirando o direito daquelas pessoas de perceberem aquela tua fala sobre sonhos. Que alguém tem coragem de fazer aquilo. E o mundo é um pouco disso, de pessoas que fazem algo diferente. E alguém vai achar que aquilo é ridículo. Mas você está dando o direito dessa pessoa achar que aquilo é ridículo. E está tudo bem, não é sobre você, é sobre ela. Né? E está tudo bem. Eu gosto muito de pensar sobre essas coisas. E eu vou fazer do meu jeito, eu vou continuar fazendo do meu jeito e procurando buscar uma maneira diferente, né? A minha melhor forma, o meu melhor jeito e ajudando pessoas de alguma maneira. Pedro, para a gente continuar mais um pouquinho, vou te fazer uma nova pergunta. Pedro, qual foi o seu melhor erro? O meu melhor erro? Eita. Essa é boa. Essa é perguntinha-chave aqui do Seja Fora do Normal. O meu melhor erro? Olha, eu erro pra caramba. Mas é aquele erro que, caramba, virou algo extraordinário na sua vida. Virou algo bom. Digamos que o meu livro infantil foi o meu erro. Foi um erro. Na verdade, foi um erro a história do livro. Eu vivi a história do livro infantil. Foi um erro, mas que rendeu a história. O erro foi aos 5 anos. Explica melhor. O erro foi aos 5 anos de idade. Que eu saí de casa, entrei na casa do vizinho, tinha um cachorro. Eita! O cachorro me atacou, me gerou um trauma, porque né, a minha mãe, na época, guardou a roupa que ela usou para tentar conter o sangue que batia a cabeça, e gerou um trauma durante um bom tempo. Mas o trauma mudou e foi transformado em inspiração para gerar esse livro. E esse livro hoje ele é um acerto baseado num erro de infância, de criança. Que legal, Pedro, que bacana. Eu transformei o livro para dar um toque de suavidade, para trazer as lições para crianças e adultos. Mas um dos meus melhores erros foi ter ido fazer arte quando criança. Legal, que bacana, né? É tão bacana quando a gente ressignifica o erro. Ressignificar o erro, ressignificar o trauma, transformar em lição para outras pessoas, a nossa própria história. E assim, a vida, o dia a dia, e tem algumas pessoas que infelizmente querem controlar o erro, né? Não se permitem errar. O erro vai acontecer, a gente não consegue controlar o erro, ele sempre rola. Ele vai acontecer. O que eu posso fazer com o erro? Sofrer menos, né? Sofrer menos com ele e aprender com ele. Só aprende consertar o erro e fazer algo daquele conserto de alguma maneira. Aprende se quiser também, porque pode ser que não aprenda. Se eu quiser, eu posso ficar só sofrendo com aquele erro lá, ficar quieto, nunca mais fazer nada. Né? Tem algumas pessoas que quando erram, elas decidem que não vão mais fazer aquilo. Eu conheço algumas e isso não é legal. Né? E a nossa cultura, Pedro, não sei se você percebe, mas como educador, como pedagogo, eu acho que vale essa reflexão, eu converso isso com os meus alunos. A nossa cultura, ela coíbe o erro, né? Ela é punitiva. O nosso sistema de avaliação ele funciona de forma punitiva. Então, se você não consegue decorar, se você não consegue entender da maneira que o seu professor quer que você entenda, você é punido. Você não vai... Se você não alcança lá aquela nota, né? Se você não consegue ter uma quantidade de pontos para passar no vestibular, você não vai para a faculdade. Né? A gente é treinado dessa forma. Se você não faz um conjunto de coisas em casa, o seu pai não deixa você fazer tal coisa. Está na hora de mudar um pouco isso, né?
Com certeza. As crianças, elas aprendem muito melhor quando exploram o lado lúdico delas. Então, Quando estão lá com brinquedos à disposição, com atividades que fazem ela pensar, que fazem buscar soluções criativas. E o que a gente vê é uma sociedade moldada no quadrado, né? Onde todo mundo tem que aprender a mesma coisa para atender as demandas de um mercado. E no fim da vida, qual mercado que a gente atendeu? O nosso não foi o mercado financeiro, econômico. Mas e a nossa cultura? E a nossa visão? E os nossos valores como ser humano? Né? E o que a gente aprendeu com o outro em relação às necessidades do outro. isso. Muito disso é esquecido. A gente é individualista, nós vivemos numa sociedade muito competitiva e até nas redes sociais hoje a gente vê isso. Todo mundo quer viralizar um vídeo, todo mundo quer viralizar uma imagem, todo mundo quer viralizar uma história de vida que nem sempre é real. É isso, Pedro. Posso te contar uma história? Um segredo, na verdade. Uhum. E vou contar. É um segredo. Posso contar para você também um segredo? Vou depender de um cara ali. Eu vou contar para vocês que eu tenho aqui um produtor, né? Que por um acaso ele é meu filho, mas é um baita de um profissional que está preparando esse material, que edita aqui no nosso estúdio, que é o dono desse estúdio aqui que a gente está gravando. Mas eu vou contar para vocês que ele é meu filho. E durante um tempo, quando ele estudava, eu posso, cara? Você deixa? Eu vou contar, mas eu vou contar assim mesmo, ele não deixando, eu vou contar. Será que a gente ainda tem tempo para você contar? Rapidinho. Eu juro que é rapidinho. Quando ele tinha lá, quando ele era garotinho lá, uns 9 anos e tal, quando ele ia para a escola, toda vez que ele saía da escola, aquela coisa de pai, como é que foi na escola? Mas eu perguntava algumas coisas para ele, e uma das coisas que eu perguntava é, cara, o que você fez de errado lá? Você fez alguma coisa lá? Fez alguma bagunça? Aí ele, não. Eu falei, pô, que pena. É bom, né? Fazer uma baguncinha. Aí ele achava aquilo meio esquisito, eu acho, né? Eu não sei, até hoje eu não sei muito bem o que ele pensava a respeito disso. E eu hoje faço isso com minha neta também. Mas, de alguma maneira, é claro que isso aqui que eu estou falando é uma brincadeira, mas é um pouco sobre isso, Pedro. Essa questão da gente... É um convite que eu faço a vocês. A criança, o jovem, vai errar. E quando ele errar, olha o que teve de bom naquele erro. Olha o que pode ser explorado. E ajuda ele a consertar. Às vezes o erro pode nem ser, às vezes, um erro. É um erro pra gente. Sim. Mas aquele erro pode ser uma demonstração de criatividade, de algo maior que a criança pode fazer. Isso, deixa ele contar mais alguma coisa. Pedro, eu acho que ainda tem tempo. Deixa eu ver aqui. Tem tempo. Tem mais uns minutinhos ainda. Dá para fazer a última pergunta para você. E a última pergunta é bacana. Tem uma pergunta aqui bacana para fazer para você, que é a seguinte. Pedro, conta para mim agora um sonho fora do normal que você tem. Um sonho fora do normal. Eu tenho um sonho de... Talvez seja um sonho normal para a maioria das pessoas, mas para mim é um sonho fora do normal porque já estou chegando aos 40 e quando a gente chega aos 40, eu estou com 38. A gente sempre sonha em várias coisas, mas quando a gente vai adquirindo mais maturidade, às vezes os nossos maiores sonhos são os sonhos mais triviais. Meu sonho fora do normal é formar uma família, ter 2 filhos, um cachorro. É quase igual aquela música, né? Quase isso. Mas brincadeiras à parte, é isso também, né? Formar uma família. Sabe quando você via o seu filho correndo pela casa? E você ficava lá parado admirando? Rapaz, isso é muito bom, Pedro. Eu tenho esse sonho de ver um Pedrinho, não uma cópia minha, mas um Pedrinho autêntico, autônomo, correndo pela casa, brincando, jogando bola comigo, com a mãe da criança correndo pela casa atrás também. Aquela casa viva, sabe? Com vida em movimento. E através disso, testemunhando que é possível sonhar não somente na construção de uma família, mas na construção de uma vida. Seja através desse ambiente familiar, seja através de um trabalho com poesia, seja através de uma instituição que ajude pessoas
que precisam aprender a se resgatar. A minha intenção futuramente é isso, é fazer do Universos Livres algo maior, algo que resgate pessoas em suas próprias cabeças, em suas próprias mentes, trazer para fora aquilo que está guardado lá dentro nelas. Seja uma criança que está descobrindo seu talento, seja um idoso que acha que não pode mais, mas que pode, mas que está exercendo o melhor de si naquele momento. Eu já fiz oficina com idosos de poesia e teve idosos amigos meus que passaram a fazer poesia. Então, o propósito, o projeto do Universos Livres e o meu como um todo, não é ser somente um ambiente onde a gente proporciona um sarau bacana. É onde famílias se reúnem, é um lugar onde famílias se encontram, onde grupos se desenvolvem, onde pessoas descobrem que são capazes e onde eu mesmo me realizo vendo que eu fui capaz depois de 32 anos achando que não podia. Bacana, e agora aos 38 eu sei que eu posso. Eu quero que outras pessoas digam, eu posso também. Bacana, extraordinário, meu amigo. Assim, queria te contar algumas coisas aqui. Primeiro, você vai formar essa família, mas e queria te contar que eu vou profetizar isso para você, talvez, né? De alguma maneira você vai formar essa família, talvez não exatamente da maneira que você contou, né, numericamente, mas você vai formar. Isso eu vou te contar. Agora, vou te contar também que aqui você falou não só em um sonho, você falou em 2 sonhos fora do normal. A sua família de sangue, consanguínea, ou família mais local, assim, mesmo que não seja consanguínea. E você falou de uma instituição familiar capaz de ajudar pessoas. E esse sonho, eu não sei se você percebeu, mas ele já está acontecendo. O Sarau Universos Livres, meu amigo, já é a construção desse sonho. Você já permite e você já formou uma família universal. Isso já é a realidade. E esse sonho de verdade é um sonho fora do normal. Você me permite, inclusive, que eu já estou me emocionando aqui. Porque, eu então? Porque esse está mais do que em execução, em andamento, e ele cada vez vai ganhar mais e mais e mais adeptos e pessoas do teu lado, e pode contar comigo dentro desse sonho, no que eu puder ajudar, colaborar, como um peãozinho lá, que seja para transportar alguma coisa, que seja para tirar o lixo, mas eu estou dentro do projeto do Sarau Universos Livres, da família Universos Livres, para apoiar crianças, para apoiar idosos. O Sarau Universos Livres, ele tem de verdade muito a ver com a minha missão de vida. Eu, um certo dia, dentro de um seminário, eu precisei descobrir qual era a minha missão de vida. E eu descobri que a minha missão de vida é ajudar jovens e idosos a elevar a sua autoestima e se tornarem donos da sua própria história e da sua própria vida. Então, pode contar comigo, irmão. Tá? Pode contar comigo. E agora a gente vai para a última mesmo. A gente está chegando no final. E eu queria que você deixasse um recado para o público, para quem está nos assistindo. E depois do recado, né, você tem mais um tempinho aí para contar, para convidar as pessoas para o que você quiser e deixar os seus contatos também, tá bom? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer por esse espaço a você e a sua família, né? Porque aqui é um ambiente de família, né? Da sua família, a sala é o local da sua família mesmo, além de ser uma segunda casa. Gostaria de agradecer por esse espaço, por tudo que dialogamos aqui, por tudo que conversamos, por toda essa troca que foi uma troca primorosa, mais do que uma troca emocional, mas foi uma troca de realidades que são necessárias. A gente precisa sempre falar das nossas realidades, sempre falar dos nossos sonhos, sempre falar do que a gente precisa viver e daquilo que a gente viveu. E mais do que um podcast fora do normal, é um podcast fora do normal com universos livres. Isso, né? Aí, com certeza. E
eu não tenho palavras para descrever, porque realmente, assim como foi aqui, nos nossos saraus, cheio de emoção, todo dia, todo evento, a gente tem um motivo para se emocionar, alguém que faz a gente chorar. E uma coisa que você falou que foi importante e interessante, e aí eu vou parafrasear, é caminhando que se faz o caminho. Né? Você falou que eu já estou construindo, e é de fato, é caminhando que a gente percebe que a gente está construindo o que a gente deseja. O importante, aí o recado fica para a gente continuar caminhando, continuar indo em busca dos nossos sonhos, continuar sonhando. No meu sarau eu sempre grito aquele poema, sonhemos, para todo mundo ouvir. E de fato, eu não vou gritar aqui, mas eu quero que todo mundo sonhe. Por que não? Tem espaço? Por que não? Então vamos lá, grita comigo. Lá. Sonhemos! Grita aí, gente. Sonhemos! É isso. Eu acho que é muito isso. A gente ter cara de pau, a gente ter coragem. A gente muitas vezes não tem noção. A gente não vai agradar todo mundo. Mas quem a gente tocar uma pessoa que seja, a gente está cumprindo a nossa missão. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer. E, bom, vou convidar aos amigos que estão assistindo, que vão assistir, que a seguir nas minhas redes sociais, o @PedroGarridos no Instagram, e também ao Sarau, ao @ do Sarau Universos Livres, que é @Sarau Universos Livres. Que lá vocês vão ver tudo que eu faço, todas as coisas que eu apronto, a imensa bagunça que é a minha vida, porque eu misturo vida sentimental com vida social, vida pessoal, misturam tudo lá no meu Instagram. Coloco de tudo um pouco, todo dia tem alguma coisa nova, então vai ter muita coisa legal para assistirem lá. E quem quiser me chamar, pode me chamar que eu vou. Para fazer uma palestra, uma contação de história, uma apresentação do Sarau Universos Livres, a gente leva essa turma toda. Isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi maravilhoso, tá? Muito obrigado. E estamos terminando mais um podcast Seja Fora do Normal. #Seja Fora do Normal. Vamos lá, compartilha, se registra aqui no canal Seja Fora do Normal. E inspirado no nosso amigo Pedro Garrido, essa gentileza de pessoa que esteve aqui conosco, sonhemos!